Existe um conflito silencioso, sabe? Algo profundo e constante na mente humana. Fomos condicionados a acreditar que existe uma barreira gigantesca, quase intransponível, entre fazer o que é moralmente correto e buscar a nossa própria satisfação. Bom, sejam bem-vindos a esta análise. Hoje nós vamos desconstruir uma das maiores falácias filosóficas e espirituais da nossa era. Vamos examinar por que o dever e a alegria não são inimigos. Na verdade, eles são aliados inseparáveis. E detalhe, esta não é uma exploração superficial, é uma jornada rigorosa através de textos sagrados antigos que vão virar de cabeça para baixo a nossa compreensão moderna sobre propósito, sacrifício e a verdadeira natureza da virtude. A sociedade basicamente nos ensinou que a virtude verdadeira exige frieza, exige desinteresse. A gente cresce acreditando que para uma ação ser realmente boa, ela precisa de alguma forma custar a nossa felicidade, certo? Mas, e se o nosso maior problema não for exatamente o fato de buscarmos a nossa própria alegria? E se a verdadeira tragédia humana for que os nossos desejos são fracos demais e não fortes demais? Nós nos contentamos de forma trágica com prazeres terrenos muito ínfimos. Aquelas distrações momentâneas, o acúmulo material, as vaidades, tudo isso enquanto ignoramos uma satisfação que é infinitamente superior. É como se a gente preferisse ficar brincando na lama simplesmente por não conseguir imaginar a magnitude de um oceano de pura alegria. E aqui a gente entra na quebra de um paradigma ancestral que é, no mínimo, fascinante. De um lado, nós temos aquela velha visão do dever desinteressado. Sabe qual é? Aquela ideia de que nós devemos cumprir obrigações morais e espirituais com um estoicismo totalmente vazio, sem alegria nenhuma. Do outro lado, surge uma tese muito mais profunda. E muito mais desafiadora, diga-se de passagem, o dever como a nossa satisfação suprema. A mais alta forma de reverência não está em anular os nossos anseios. Definitivamente não. Está em direcionar a nossa busca implacável por satisfação pessoal diretamente para o divino. Fazer o bem apenas por fazer, sem encontrar alegria nisso, bom, isso literalmente esvazia a ação do seu verdadeiro valor. E vamos ver como isso está ancorado nos textos. O Salmo 37, versículo 4, diz o seguinte: "Deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração." Agora prestem muita atenção na estrutura dessa frase. O deleite aqui não é apresentado como um efeito colateral bonitinho que surge por acaso depois que a gente cumpre uma regra. Não. Deleitar-se é o próprio mandamento, a ordem em si. O que isso significa? Significa que a busca pelo prazer não é um erro moral, é uma ordem absoluta. A busca pela satisfação está, na verdade, inseparavelmente ligada à busca pela virtude. Se a gente não encontra alegria genuína nessa busca, nós falhamos em nosso dever principal. O que nos leva ao ponto central de tudo isso. O divino é mais glorificado em nós quando nós estamos mais satisfeitos no divino. Essa é a essência de toda a nossa análise aqui. A paixão pela glória suprema e a paixão humana pela satisfação pessoal não estão em conflito de jeito nenhum. Elas são literalmente a mesma busca. Quando nós encontramos a nossa alegria máxima, aquela alegria profunda e inabalável no divino, nós demonstramos ao mundo o seu valor supremo. Pense bem, o nosso prazer reflete diretamente o quão valioso e grandioso é aquilo que nós reverenciamos. E isso ilustra perfeitamente a lógica por trás de um dos textos mais intensos já escritos. Na carta aos Filipenses, capítulo 1, versículo 21, nós lemos: "Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro." Mas espera aí, como assim a morte pode ser considerada um lucro? A matemática espiritual aqui tem uma clareza que chega a ser cortante. Veja bem, se a morte nos tira tudo, absolutamente tudo que o mundo oferece, mas nos entrega a presença plena do divino, e nós olhamos para isso e chamamos de lucro, nós estamos provando que o divino é o nosso tesouro supremo. Tanto a vida quanto a morte só atingem o seu propósito máximo quando a nossa maior alegria está totalmente garantida naquilo que não pode ser tirado de nós. Certo, mas vamos avançar e trazer isso para a prática. Como é que essa busca por satisfação absoluta se aplica, por exemplo, no ato de adoração? Muita gente trata a devoção espiritual como bater ponto, um comparecimento obrigatório, uma tarefa árida que tem que ser cumprida para evitar algum tipo de punição, ou só para manter as aparências mesmo. Mas pense na lógica das relações humanas. Se alguém chega para a pessoa amada e diz que está ali apenas por obrigação e não porque encontra prazer naquela companhia, isso não é uma honra, concorda? É um insulto gravíssimo. A adoração baseada puramente no dever frio, sem nenhum afeto ou prazer, desonra completamente o objeto dessa adoração. Olha o que diz Hebreus capítulo 11, versículo 6. O texto destrói totalmente essa noção de adoração desinteressada. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam.
Ou seja, a verdadeira adoração não é o ato de trazer uma oferta, como se o divino precisasse de alguma coisa que nós possuímos. É exatamente o oposto. É chegar lá completamente faminto, de mãos vazias, buscando desesperavelmente a maior de todas as recompensas. A adoração autêntica é um banquete de profundo prazer espiritual, onde a nossa necessidade e a suficiência divina se encaixam de maneira perfeita. Agora, vamos expandir essa análise horizontalmente. Fica a dúvida. Se a virtude exige a busca da nossa própria alegria, isso não destruiria o verdadeiro amor nos nossos relacionamentos? Porque existe uma objeção filosófica muito comum por aí que diz que o amor genuíno, a caridade, deve ser totalmente isento de qualquer interesse pessoal ou ganho. A ideia de que amar significa se anular num nível de não sentir satisfação nenhuma no ato. Mas vamos ser sinceros, essa visão é insustentável. O verdadeiro amor não é o abandono da nossa alegria. Pelo contrário, é a expansão da nossa alegria na vida da outra pessoa. A dinâmica do amor genuíno funciona mais ou menos assim. Ele começa, essencialmente, como uma obra de graça no nosso interior. E essa graça não deixa um vazio em nós. Ela nos preenche com uma alegria interna muito profunda. A partir daí, essa alegria não consegue ser contida. Ela transborda de forma natural para a generosidade. Ela se sacrifica e faz isso com alegria para poder suprir as necessidades dos outros. Portanto, é simplesmente impossível amar de verdade sem buscar a alegria dessa expansão. O amor autêntico é a sua própria alegria transbordando para suprir o outro. E isso nos leva direto para uma das instituições humanas mais complexas e profundas que existem, o casamento. Como é que essa satisfação transforma a união conjugal? Nós somos frequentemente ensinados que o sacrifício no casamento é sofrer em silêncio, é agir como um mártir pelas necessidades do parceiro. Mas, quando a gente aplica essa compreensão correta de amor e satisfação, nós somos forçados a repensar inteiramente o que o sacrifício e a devoção conjugal realmente significam. A carta aos Efésios, no capítulo 5, versículo 25, lança o padrão máximo. Diz lá: maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. Mas por que houve essa entrega? O próprio texto continua explicando que foi para santificá-la e apresentá-la gloriosa. Sabe o que isso significa? Que o maior sacrifício já feito na história não foi feito de forma desprovida de alegria. Ele foi feito exatamente pelo anseio, pela vontade imensa de ver a glória e o florescimento da noiva. No casamento, os cônjuges devem buscar a sua própria maior alegria exatamente na alegria sagrada e no pleno florescimento dos seus parceiros. Buscar a felicidade do outro nesse contexto é buscar a sua própria. Certo. Mas o que acontece quando esse modelo bate de frente com o mundo material e essa economia implacável em que a gente vive? Porque o dinheiro e as riquezas materiais são os maiores concorrentes pela satisfação do coração humano. É exatamente aqui, no campo minado das finanças, que se trava uma batalha feroz. Há uma guerra constante contra a ganância, contra aquela mentira de que a nossa segurança ou o nosso prazer definitivo podem ser comprados ou estocados em contas bancárias e propriedades. A resposta para isso a gente acha lá em 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 6 e 7. O texto diz: de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. É fascinante notar isso, não acha? A verdadeira espiritualidade é sim altamente lucrativa. Só que esse lucro majestoso só se manifesta quando a nossa mente se liberta daquele desejo tóxico de acumular riquezas na terra. O grande ganho está em possuir a única coisa que flutuações de mercado, inflação ou tragédias não podem corroer: o contentamento absoluto. A verdade nua e crua é que a riqueza material oferece só uma ilusão de poder que mascara a nossa extrema fragilidade. Nós não vamos levar absolutamente nada para a eternidade. Ter as nossas necessidades básicas supridas deveria ser o suficiente para nos manter em marcha. Essa busca desenfreada pelo luxo simplesmente afoga a alma na ruína. O que realmente se exige daqueles que compreendem essa realidade é a adoção de um estilo de vida de tempos de guerra. Em tempos de guerra, o foco não está em adquirir luxos fúteis. Todos os recursos disponíveis são direcionados para a vitória. E aqui, a vitória significa priorizar investimentos que geram dividendos eternos e produzem uma alegria verdadeiramente inabalável. O que nos traz ao teste definitivo de tudo que estamos conversando aqui: o sacrifício extremo e missões. Existe verdadeiramente um lucro quando homens e mulheres abandonam o conforto das suas casas, suas famílias, carreiras promissoras e a própria segurança física por causa de um chamado superior numa terra perigosa? Aos olhos de uma sociedade que idolatra a autopreservação, isso soa como loucura completa, não é? Mas vamos examinar a lógica irrefutável por trás dessa atitude. Olha essa promessa audaciosa em Marcos capítulo 10.
Ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais já no tempo presente, e no mundo futuro, a vida eterna. O que isso nos diz? Que o sacrifício espiritual genuíno nunca é, em última análise, uma perda. É sempre uma troca, uma negociação brilhante. É a troca de um conforto temporário e altamente inferior por uma alegria superior, permanente e multiplicada 100 vezes mais. Existe uma lógica suprema e inegável nessa troca. Não é tolo quem entrega o que não pode reter para ganhar o que não pode perder. O risco calculado não é um salto no escuro, é um investimento baseado na promessa de um retorno infinitamente maior. É exatamente essa certeza implacável de uma recompensa imensurável que sustentou, ao longo de séculos, pessoas que enfrentaram prisões, miséria extrema e a morte mais brutal sem jamais nutrir pena de si mesmas. Por quê? Porque o foco delas estava estritamente no lucro absoluto. O exemplo máximo disso encontra-se em Hebreus capítulo 12, versículo 2. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz. Prestem muita atenção na motivação ali, pela alegria que lhe fora proposta. O ato de sacrifício e dor mais excruciante e decisivo da história humana foi inteiramente impulsionado pela busca fervorosa de uma alegria eterna. Aqui, os conceitos de profundo sofrimento e satisfação suprema colidem e se unem de forma perfeita. O sacrifício não foi o fim em si mesmo, mas o caminho necessário para alcançar uma alegria indescritível. Diante de tudo isso, a questão mais provocativa e definitiva que fica para nós é a seguinte: a sua obediência esconde o orgulho de alguém que se sente autossuficiente e capaz de pagar pedágios ao divino? Ou ela revela a verdadeira alegria de quem finalmente encontrou o seu tesouro definitivo? Pensem muito bem sobre isso, pois a resposta a essa pergunta define não apenas a maneira como vivemos, mas o próprio destino da nossa alma. Agradeço imensamente pela companhia nesta análise de hoje. Se este conteúdo acrescentou valor e expandiu a sua perspectiva, por favor deixe a sua curtida no vídeo, inscreva-se no canal e nos ajude na divulgação. Isso é fundamental para que possamos continuar entregando um material denso, revelador e com alto padrão de qualidade para vocês. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.